Vamos lá. Não devo ter medo de ver a humanização por dentro. Dá-me de novo a tua mão. Não sei ainda como me consolar da verdade. Mas sente um instante comigo. A maior falta de crença na verdade da humanização seria pensar que a verdade destruiria a humanização. Espera por mim. Espera. Sei que depois saberei como encaixar tudo isso na praticidade diária. Não esqueças que também eu preciso da vida diária. Mas vê, meu amor, a verdade não pode ser má. A verdade é o que é, e exatamente por ser imutavelmente o que é, ela tem que ser a nossa grande segurança. Assim como ter desejado o pai ou a mãe é tão fatal que isto tem que ter sido o nosso fundamento. Assim, pois, entende? Por que teria eu medo de comer o bem e o mal? Se eles existem, é porque é isto que existe. Espera por mim. Sei que estou indo para alguma coisa que dói porque estou perdendo outra. Mas espera que eu ainda continue um pouco. Disso tudo, quem sabe, poderá nascer um nome sem palavra, mas que talvez enraize a verdade na minha formação humana. Não te assustes, como estou assustada. Não pode ser ruim ter visto a vida no seu plasma. É perigoso, é pecado, mas não pode ser ruim porque nós somos feitos desse plasma. Escuta, não te assustes. Lembra-te que eu comi do fruto proibido e, no entanto, não fui fulminada pela orgia de ser. Então, ouve. Isso quer dizer que me salvarei ainda mais do que eu me salvaria se não tivesse comido da vida. Ouve. Por eu ter mergulhado no abismo, é que eu estou começando a amar o abismo de que sou feita. A identidade pode ser perigosa por causa do intenso prazer que se tornasse apenas prazer. Mas agora estou aceitando amar a coisa. E não é perigoso, juro que não é perigoso, pois o estado de graça existe permanentemente. Nós estamos sempre salvos. Todo mundo está em estado de graça. A pessoa só é fulminada pela doçura quando percebe que está em graça. Sentir que se está em graça é que é o dom, e poucos se arriscam a conhecer isso em si, mas não há perigo de perdição. Agora eu sei. O estado de graça é inerente. Escuta, eu estava habituada somente a transcender. Esperança para mim era adiamento. Eu nunca havia deixado minha alma livre e me havia organizado depressa em pessoa porque é arriscado demais perder-se a forma. Mas vejo agora o que na verdade me acontecia. Eu tinha tão pouca fé que havia inventado apenas o futuro. Eu acreditava tão pouco no que existe que adiava a atualidade para uma promessa e para um futuro. Mas descubro que não é sequer necessário ter esperança. É muito mais grave. Ah, sei que estou de novo mexendo no perigoso e que deveria calar-me para mim mesma. Não se deve dizer que a esperança não é necessária, pois isso poderia vir a se transformar, já que sou fraca, em arma destruidora, e para ti mesmo, em arma utilitária de destruição. Eu poderia não entender, e tu poderias não entender que prescindir da esperança, na verdade, significa ação. E hoje? Não, não é destruidor. Espera, deixa eu nos entender. Trata-se de assunto proibido, não é porque é ruim, mas porque nós nos arriscamos. Sei que se eu abandonar o que foi uma vida toda organizada pela esperança, sei que abandonar tudo isso, em prol dessa coisa mais ampla que é estar vivo, abandonar tudo isso dói como separar-se de um filho ainda não nascido. A esperança é um filho ainda não nascido, só prometido, e isso machuca. Mas sei que ao mesmo tempo quero e não quero mais me conter. É como na agonia da morte. Alguma coisa na morte quer se libertar e tem ao mesmo tempo medo de largar a segurança do corpo. Sei que é perigoso falar na falta de esperança, mas ouve, está havendo em mim uma alquimia profunda, e foi no fogo do inferno que ela se forjou.
e isso me dá o direito maior, o de errar. Escuta, sem susto e sem sofrimento. O neutro do Deus é tão grande e vital que eu, não aguentando a célula do Deus, eu a tinha humanizado. Sei que é horrivelmente perigoso descobrir agora que o Deus tem a força do impessoal. Porque sei, eu sei, que é como se isso significasse a destruição do pedido. E é como se o futuro parasse de vir a existir. E nós não podemos, nós somos carentes. Mas houve um instante. Não estou falando do futuro, estou falando de uma atualidade permanente. E isto quer dizer que a esperança não existe porque ela não é mais um futuro adiado. É hoje. Porque o Deus não promete. Ele é muito maior que isso. Ele é, e nunca para de ser. Somos nós que não aguentamos esta luz sempre atual e então a prometemos para depois, somente para não senti-la hoje mesmo e já. O presente é a face hoje do Deus. O horror é que sabemos que é em vida mesmo que vemos Deus. É com os olhos abertos mesmo que vemos Deus. E se adio a face da realidade para depois de minha morte, é por astúcia, porque prefiro estar morta na hora de vê-lo. E assim penso que não. Só aceitar aqui que tem gente pedindo para entrar. É por astúcia, porque prefiro estar morta na hora de vê-lo, e assim penso que não verei realmente. Assim como só tenho coragem de verdadeiramente sonhar quando eu estou dormindo. Sei que o que estou sentindo é grave e pode me destruir. Por quê? Porque é como se eu estivesse me dando a notícia de que o reino dos céus já é. E eu não quero o reino dos céus. Eu não quero. Só aguento a sua promessa. A notícia que estou recebendo de mim mesma me soa cataclísmica. De novo, perto do demoníaco. Mas é só por medo. É medo. Pois prescindir da esperança significa que eu tenho que passar a viver, e não apenas a me prometer a vida. E este é o maior susto que eu posso ter. Antes eu esperava, mas o Deus é hoje. Seu reino já começou. E seu reino, meu amor, também é deste mundo. Eu não tinha coragem de deixar de ser uma promessa. E eu me prometia, assim como um adulto que não tem coragem de ver que já é adulto e continua a se prometer a maturidade. E eis que eu estava sabendo que a promessa divina de vida já está se cumprindo, e que sempre se cumpriu. Anteriormente, só de vez em quando eu era lembrada numa visão instantânea e logo afastada de que a promessa não é somente para o futuro, é ontem e é permanentemente hoje. Mas isso me era chocante. Eu preferia continuar pedindo, sem ter a coragem de já ter. E eu tenho, e sempre terei. É só precisar que eu tenho. Precisar não acaba nunca, pois precisar é a inerência de meu neutro. Aquilo que eu fizer do pedido e da carência, esta será a vida que terei feito de minha vida. Não se colocar em face da esperança não é a destruição do pedido, e não é abster-se da carência. Ah, é aumentá-la, é aumentar infinitamente o pedido que nasce da carência. Aumentar infinitamente o pedido que nasce da carência. Não é para nós que o leite da vaca brota, mas nós o bebemos. A flor não foi feita para ser olhada por nós, nem para que sintamos o seu cheiro, e nós a olhamos e cheiramos. A Via Láctea não existe para que saibamos da existência dela, mas nós sabemos. E nós sabemos Deus. E o que precisamos dele, extraímos. Não sei o que chamo de Deus, mas assim pode ser chamado. Se só sabemos muito pouco de Deus, é porque precisamos pouco. Só temos dele o que fatalmente nos basta. Só temos de Deus o que cabe em nós. A nostalgia não é do Deus que nos falta, é a nostalgia de nós mesmos que não somos bastante. Sentimos falta de nossa grandeza impossível. Minha atualidade inalcançável é o meu paraíso perdido.
Sofremos por ter tão pouca fome, embora nossa pequena fome já dê para sentirmos uma profunda falta do prazer que teríamos se fôssemos de fome maior. O leite a gente só bebe o quanto basta ao corpo, e da flor só vemos até onde vão os olhos e a sua saciedade rasa. Quanto mais precisarmos, mais Deus existe. Quanto mais pudermos, mais Deus teremos. Ele deixa. Ele não nasceu para nós, nem nós nascemos para ele. Nós e ele somos ao mesmo tempo. Ele está ininterruptamente ocupado em ser, assim como todas as coisas estão sendo, mas ele não impede que a gente se junte a ele, e com ele fique ocupado em ser, numa intertroca tão fluida e constante, como a de viver. Ele, por exemplo, ele nos usa totalmente porque não há nada em cada um de nós de que ele, cuja necessidade é absolutamente infinita, não precise. Ele nos usa e não impede que a gente faça uso dele. O minério que está na terra não é responsável por não ser usado. Nós somos muito atrasados e não temos ideia de como aproveitar Deus numa intertroca, como se ainda não tivéssemos descoberto que o leite se bebe. Daí a alguns séculos ou daí a alguns minutos, talvez digamos espantados, e dizer que Deus sempre teve. Quem esteve pouco fui eu, assim como diríamos do petróleo de que a gente finalmente precisou a ponto de saber como tirá-lo da terra, assim como um dia lamentaremos os que morreram de câncer sem usar o remédio que está. Certamente ainda não precisamos não morrer de câncer. Tudo está. Talvez seres de outro planeta já saibam das coisas e vivam numa intertroca para eles natural. Para nós, por enquanto, a intertroca seria santidade e perturbaria completamente a nossa vida. O leite da vaca, nós o bebemos. E se a vaca não deixa, usamos de violência. Na vida e na morte, tudo é lícito. Viver é sempre questão de vida e morte. Com Deus, a gente também pode abrir caminho pela violência. Ele mesmo, quando precisa mais especialmente de um de nós, ele nos escolhe e nos violenta. Só que minha violência para com Deus tem que ser comigo mesma. Tenho que me violentar para precisar mais, para que eu me torne tão desesperadamente maior que eu fique vazia e necessitada. Assim terei tocado na raiz do precisar. O grande vazio em mim será o meu lugar de existir. Minha pobreza extrema será uma grande vontade. Tenho que me violentar até não ter nada e precisar de tudo. Quando eu precisar, então eu terei, porque sei que é de justiça dar mais a quem pede mais, minha exigência é o meu tamanho. Meu vazio é a minha medida. Também se pode violentar Deus diretamente, através de um amor cheio de raiva. E ele compreenderá que essa nossa avidez colérica e assassina é, na verdade, a nossa cólera sagrada e vital. A nossa tentativa de violentação de nós mesmos, a tentativa de comer mais do que podemos para aumentarmos artificialmente a nossa fome. Na exigência de vida, tudo é lícito, mesmo o artificial. E o artificial é, às vezes, o grande sacrifício que se faz para se ter o essencial. Mas, já que somos pouco e, portanto, só precisamos de pouco, por que então não nos basta o pouco? É que adivinhamos o prazer. Como cegos que tateiam, nós pressentimos o intenso prazer de viver. E se pressentimos, é também porque nós nos sentimos inquietamente usados por Deus. Sentimos inquietamente que estamos sendo usados com um prazer intenso, ininterrupto. Aliás, a nossa salvação, por enquanto, tem sido a de pelo menos sermos usados. Não somos inúteis, somos intensamente aproveitados por Deus. Corpo e alma e vida são para isso, para a intertroca e o êxtase de alguém. Inquietos, sentimos que estamos sendo usados a cada instante, mas isso acorda em nós o inquietante desejo de também usar. E ele não só deixa, como necessita ser usado. Ser usado é um modo de ser compreendido. Em todas as religiões, Deus exige ser amado. Para termos, falta-nos apenas precisar. Precisar é sempre o momento supremo, assim como a mais arriscada alegria entre um homem e uma mulher vem quando a grandeza de precisar é tanta que se sente em agonia e espanto. Sem ti eu não poderia viver.
A revelação do amor é uma revelação de carência. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o dilacerante reino da vida. Se abandono a esperança, estou celebrando a minha carência. E esta é a maior gravidade do viver. E, porque assumi a minha falta, então a vida está à mão. Muitos foram os que abandonaram tudo o que tinham e foram em busca da fome maior. Ah, perdi a timidez. A timidez. Deus já é. Nós já fomos anunciados e foi a minha própria vida errada quem me anunciou para a certa. A beatitude é o prazer contínuo da coisa. O processo da coisa é feito de prazer e de contato com aquilo de que se precisa gradualmente mais. Toda a minha luta fraudulenta vinha de eu não querer assumir a promessa que se cumpre. Eu não queria a realidade. Pois ser real é assumir a própria promessa, assumir a própria inocência e retomar o gosto do qual nunca se teve consciência, o gosto do vivo. O gosto do vivo, que é um gosto quase nulo. E isso porque as coisas são muito delicadas. As tentativas de experimentar a hóstia. A coisa é tão delicada que eu me espanto de que ela chegue a ser visível. E há coisas ainda tão mais delicadas que estas não são visíveis, mas todas elas têm uma delicadeza equivalente ao que significa para o nosso corpo ter o rosto. A sensibilização do corpo, que é um rosto humano. A coisa tem uma sensibilização dela própria como um rosto. Ah, e eu que não sabia como consubstanciar a minha alma. Ela não é imaterial. Ela é do mais delicado material de coisa. Ela é coisa, só não consigo é consubstanciá-la em grossura visível. Ah, meu amor, as coisas são muito delicadas. A gente pisa nelas com uma pata humana demais, com sentimentos demais. Só a delicadeza da inocência ou só a delicadeza dos iniciados é que sente o seu gosto quase nulo. Eu antes precisava de tempero para tudo, e era assim que eu pulava por cima da coisa e sentia o gosto do tempero. Eu não podia sentir o gosto da batata, pois a batata é quase a matéria da terra. A batata é tão delicada que, por minha incapacidade de viver no plano da delicadeza do gosto apenas terroso da batata, eu punha minha pata humana em cima dela e quebrava sua delicadeza de coisa viva, porque o material vivo é muito inocente. E a minha própria inocência, ela me dói, porque também sei que em plano somente humano, inocência é ter a crueldade que a barata tem consigo própria ao estar lentamente morrendo sem dor. Ultrapassar a dor é a pior crueldade. E eu tenho medo disso. Eu que sou extremamente moral. Mas agora sei que tenho de ter uma coragem muito maior, a de ter uma outra moral, tão isenta que eu mesma não a entenda e que me assuste. Ah, lembrei-me de ti, que és o mais antigo na minha memória. Revejo-te unindo os fios elétricos para consertar a tomada de luz, cuidando do polo positivo e negativo, e tratando as coisas com delicadeza. Eu não sabia que aprendi tanto contigo. Que aprendi contigo? Aprendi a olhar uma pessoa trançando fios elétricos. Aprendi a ver-te uma vez consertar uma cadeira quebrada. Tua energia física era a tua energia mais delicada. Tu eras a pessoa mais antiga que eu jamais conheci. Eras a monotonia do meu amor eterno, e eu não sabia. Eu tinha por ti o tédio que sinto nos feriados. O que era? Era como a água escorrendo numa fonte de pedra, e os anos demarcados na lisura da pedra, o musgo entreaberto pelos fios d'água correndo, e a nuvem no alto, e o homem amado repousando, e o amor parado. Era feriado, e o silêncio no voo dos mosquitos, e o presente disponível, e minha libertação lentamente entediada, a fartura, a fartura do corpo que não pede e não precisa. Eu não sabia ver que aquilo era amor delicado, e me parecia o tédio. Era, na verdade, o tédio. Era uma procura de alguém para brincar, o desejo de aprofundar o ar, de entrar em contato mais profundo com o ar que não é para ser aprofundado, que foi destinado a ficar assim mesmo suspenso.
Não sei, lembro-me de que era feriado. Ah, como então eu queria a dor! Ela me distrairia daquele grande vácuo divino que eu tinha contigo. Eu, a deusa repousando. Tu, no Olimpo. O grande bocejo da felicidade? A distância se seguindo a distância. E a outra distância, e mais outra. A fartura de espaço que o feriado tem. Aquele desenrolar-se de calma energia que eu nem entendia. Aquele beijo já sem sede na testa distraída do homem amado repousando. O beijo pensativo no homem já amado. Era feriado nacional, as bandeiras hasteadas, mas a noite caindo, e eu não suportava a transformação lenta de algo que lentamente se transformava no mesmo algo, apenas crescendo de mais uma gota idêntica de tempo. Lembro-me que eu te disse: estou com um pouquinho de enjoo de estômago, disse eu respirando com alguma saciedade. Que faremos hoje de noite? Nada, respondeste tão mais sábio que eu. Nada, é feriado, disse o homem que era delicado com as coisas e com o tempo. O tédio profundo, como um grande amor, nos unia. E na manhã seguinte, de manhã bem cedo, o mundo se me dava. As asas das coisas estavam abertas. Ia fazer calor de tarde. Já se sentia pelo suor fresco daquelas coisas que haviam passado a noite morna, como num hospital em que os doentes ainda amanhecem vivos. Mas tudo isso era fino demais para a minha pata humana. E eu queria a beleza. Mas agora tenho uma moral que prescinde da beleza. Terei que dar, com saudade, a Deus a beleza. Beleza me era um engodo suave, era o modo como eu, fraca e respeitosa, enfeitava a coisa para poder tolerar-lhe o núcleo. Mas agora meu mundo é o da coisa que eu antes chamaria de feia ou monótona, e que já não me é feia nem monótona. Passei pelo roer a terra e pelo comer o chão, e passei por ter orgia nisso, e por sentir com horror moral que a terra ruída por mim também sentia prazer. Minha orgia, na verdade, vinha de meu puritanismo. O prazer me ofendia, e da ofensa eu fazia prazer maior. No entanto, este meu mundo de agora, eu antes teria chamado de violento, porque é violenta a ausência de gosto da água. É violenta a ausência de cor de um pedaço de vidro. Uma violência que é tão mais violenta porque é neutra. Meu mundo hoje está cru. É um mundo de uma grande dificuldade vital. Pois, mais do que um astro, eu hoje quero a raiz grossa e preta dos astros. Quero a fonte que sempre parece suja, e é suja, e que é sempre incompreensível. É com dor que dou a Deus mesmo a beleza de uma criança. Quero o adulto que é mais primitivo e feio, mais seco e mais difícil, e que se tornou uma criança semente, que não se quebra com os dentes. Ah, e quero ver se também já posso prescindir de cavalo bebendo água, o que é tão bonito. Também não quero a minha sensibilidade, porque ela faz bonito. E poderei prescindir do céu se movendo em nuvem? E da flor? Não quero o amor bonito. Não quero a meia-luz. Não quero a cara bem feita. Não quero o expressivo. Quero o inexpressivo. Quero o inumano dentro da pessoa. Não, não é perigoso, pois de qualquer modo a pessoa é humana. Não é preciso lutar por isso. Querer ser humano me soa bonito demais. Quero o material das coisas. A humanidade está ensopada de humanização, como se fosse preciso. E essa falsa humanização impede o homem e impede a sua humanidade. Existe uma coisa que é mais ampla, mais surda, mais funda, menos boa, menos ruim, menos bonita. Embora também essa coisa corra o perigo de, em nossas mãos grossas, vir a se transformar em pureza. Nossas mãos, que são grossas e cheias de palavras. Eu acho que a gente poderia fazer uma pausa. O que vocês acharam?
Eu não sei por quê, mas eu fiquei lembrando muito do da vida não é útil do Ailton Krenak, assim, que ela vai dando uma coisa de relação, né, com, com os humanos e não humanos, e espíritos e tudo mais, mas numa pegada muito não utilitária, né, mas do âmbito da fruição, assim, né, a vida que vai atravessando isso. Então, eu vou sentindo ela mais consistência, assim, parece, assim, porque eu acho que teve um momento do livro ali, mais que virou um abismo, assim, né? Parece que agora, mesmo ainda nessa coisa ainda de sustentando o mistério, não saber, os paradoxos, parece que tá tendo mais um pouco mais de consistência, assim, eu tenho essa sensação. Uhum, uhum. Oi, voltei. Oi, Larissa, tá bem baixinho o seu som. Deixa eu ver. Oi, mamãe. Tô te ouvindo. Aumentou? Uhum. Que eu anotei várias frases aqui, as coisas que vão me atravessando, eu vou anotando para refletir depois. E uma delas foi essa que nostalgia de nós mesmos, que não nos fomos o bastante, né? Mais uma vez, as ambiguidades, né? Acho que todas que eu anotei aqui são assim. E de ser nós mesmos e ter saudade de nós mesmos, né? Teve aqui embaixo. Ser real é retomar a minha própria promessa. Promessa que eu não queria, pois assim sentiria o gosto do vivo, o gosto da minha própria inocência. Não está exatamente com as palavras que estava lá, né? Que eu perdi umas duas palavras, aí eu coloquei sinônimos, para mim não perder a frase. E eu achei muito, muito forte, muito profundo, né? Eu lembro de dizer uma frase que eu gostava muito dos dias de chuva, assim, fim de tarde, quando eu tava com o sol se pondo, dava aquela chuva. E na minha região a gente gosta muito de deitar em rede, então eu tava embalando na rede, vendo a chuva e eu brincava assim com as pessoas que estavam por perto. Eu gosto desse dia de chuva, mas dá uma melancolia, uma nostalgia. E as pessoas perguntavam de quê? Falava, dá uma saudade, só que eu não saudade de quê? Sentir saudade sem ter o que do sente saudade, né? É um pouco difícil de entender falando assim, né? De qualquer forma. Mas eu acho que no fundo que saudade de, saudade de um alguém que eu sei que foi esse alguém só existe, né? Saudade de fogo para fora, talvez. Muito interessante, eu acho que que para mim, do meu ponto de vista, da minha vivência, é algo que merecia eu revisar várias e várias vezes, porque eu acredito que é algo que me despertaria, né, para coisas pessoais minhas e coisas também a minha leitura, né, do meu redor. Tem outra aqui, nostalgia de nós mesmos, que não nos fomos nessa casa, né, não nos fomos o bastante, né, essa daqui que eu falei. Ser o bastante para si mesmo, né, eu acho isso muito interessante, ter essa saudade. E agora os fins de tarde eles vão ser bem mais expressivos, principalmente com chuva.
Assim como as baratas, né? Acho que foi a Elisa que falou isso no encontro. Acho que as baratas nunca mais Hum. são as mesmas, né? Depois dessa experiência aqui, lendo esse livro. Eu achei muito Nesse bonito. dia da barata, eu tinha acabado de matar uma barata antes do encontro. Olha só. Mas eu achei Nossa, foi muito. bonito isso que ela fala da delicadeza, assim. Às vezes eu tenho a impressão que essa pata humana, né, que a gente vai colocando, que pesa as coisas, e eu sinto que nessa leitura que eu fiz, ela está articulando, né, essas duas coisas, o delicado e essa pata humana, né, que deixa tudo mais pesado, tudo mais difícil. E, E é também essa materialização do espiritual, a humanização do espiritual que a humanização trouxe, né? Que o humano trouxe, no caso, né? Ela pega muito essa referência, né, da espiritualidade e na mesma frase na qual ela traz a espiritualidade, ela traz a parte material e a parte humana, porque eu vejo que é um ponto de vista completamente humano com relação a essas coisas espirituais, né? No âmbito assim, generalizando, né? Seja qual for a religião. Mas eu acho muito interessante porque é algo que muitas pessoas se questionam, né? Coisas que não são palpáveis e a gente trata como se fossem palpáveis. E quando a gente coloca isso tudo nessa linha, assim, ser como se fosse algo acima, na qual a gente não pode ter o acesso ao entendimento daquilo, mas que tu tem que respeitar e fazê-lo sem tu poder tocar aquilo, sem tu poder interagir com aquilo. E é algo sempre muito confuso, né? No ponto de uhum, vista daquelas pessoas que se questionam com relação a isso, da parte da humanização, né? uhum, Então, vi bastante nisso e traz bastante sentido a questionamentos também, né? De uhum, que, assim como os sentimentos, a gente analisa e tenta entendê-los, o espiritual, né? A parte do sensitivo, do intuitivo, a gente pode explicá-los de forma, né, humanizada, de forma palpável, que eu acho que traz uma justiça assim para aquelas pessoas principalmente que necessitam de uma mínima interação para poder compreender aquele âmbito, aquele meio, né? E eu vejo essa nuance da pessoa dela, sabe, nessas frases. Alessandra, levantou a mão. Hoje, eu acho que o que me. Fiquei pensando muito sobre essa questão do Deus, assim, a forma como a Clarice coloca, e às vezes até num sentido, assim, de. Não só sobre Deus, mas religiões e vários outros significados que os seres humanos colocam nas coisas para, acho que às vezes, confortar ou preencher alguma coisa que está faltando, né? Então tem um trecho que ela fala assim. Quanto mais precisarmos, mais Deus existe. Quanto mais pudermos, mais Deus teremos. Então, essa coisa da gente não conseguir, às vezes, lidar com certas faltas e ter que preencher com. Pode ser com Deus, pode ser com uma religião, com outra coisa. E aí, uma parte também que eu achei meio engraçado, porque eu lembrei de uma coisa, que mais embaixo, assim, na mesma página, ela fala: com Deus a gente também pode abrir caminho pela violência. E aí eu lembrei de uma expressão que algumas pessoas falam, às vezes, que eu acho engraçado, que é se Deus quiser e ele há de querer, quase uma ameaça a Deus, assim, tipo, eu quero isso, então Deus precisa, assim, corroborar de alguma maneira. Eu já ouvi bastante isso. Eu, assim, tô encantada, porque, gente, isso é muito doido de pensar. E quando, lá atrás, em 2019, eu li esse livro, eu não tinha pensado nessas coisas. Não foi isso que me fisgou.
nessa leitura de 2019. E agora, nessa, eu estou muito prestando atenção nessa coisa das palavras religiosas. Passou tão batido lá em 2019, porque eu não grifei nada disso. E agora, nessa outra leitura, são os meus grifos, né? E muda muita coisa para mim depois disso. Ela tem aqui um negócio que ela fala da beatitude. E ela dá outro significado, ó. A beatitude é o prazer contínuo da coisa. O processo da coisa é feito de prazer e de contato com aquilo de que se precisa gradualmente mais, né? Então, assim, ela vai articulando essas coisas religiosas de outros jeitos. E eu acho que isso é muito interessante, assim. Eu acho que da última vez, na último encontro, e que eu achei lindo, assim, e tinha passado despercebido lá em 2019, que é da provação. Eu estou com aquilo até hoje na cabeça. Que ela coloca que provação é provar a vida e a vida me provando, né? Ou ela inverte. Provação é me provar, é provar a vida e a vida me provando. Não sei qual que é a ordem que ela coloca isso. Mas eu achei lindo demais, assim, né? Pensando que quando eu, lá na semana É passada, a minha sempre uma eterna associação, provação, né? porque quando a gente faz uma associação livre com essas palavras, beatitude. Beatitude eu penso na questão do santo, né? Aquilo que é beatificado. Só que ela articula de outro jeito. Ela teve até, a Alessandra falou essa frase de Deus quer, e ele, ela falou outra coisa aqui também, eu vou ver se depois eu acho. Mas é desses termos, que são termos ditos, né, falados, corriqueiros, assim, mas que ela coloca de outro jeito, ela dá outro sentido para isso. Eu acho que é a questão da beatitude, né? De beato, beata, né? Eu- no caso, esse prazer contínuo, eu imagino algo sendo feito, mas que o resultado final não seria o ápice do prazer, mas o prazer seria o processo e não importa o depois, né? É aquele se doar, é aquele fazer e o objetivo a ser alcançado é estar fazendo, né? Estar ali pronto e disposto, né? Então é muito, muito forte. Vida me provando. Elisa, pode falar, Vocês estão me ouvindo? escutamos. Essa parte que a gente leu agora foi a mais leve, assim, de todo o livro, assim, que eu senti, né? Em mim foi mais leve. E me pegou muito, assim, essa questão que ela traz muito da falta, né? E a gente sente isso, né? Ela tem uma parte aqui no livro que ela fala: o grande vazio em mim será o meu lugar de existir. Né? E é engraçado que todo livro fala sobre a falta, porque sempre ela está com uma pergunta, né? Todo livro é sempre uma falta de uma resposta que ela não tem, não dá, porque esse não é o objetivo do livro, em si, ter mais perguntas do que respostas, né? E o quanto essa falta nos coloca em muitos lugares, né? Ela traz muito, a parte da falta dela, essa visão, esse olhar, né, para Deus, essas questões, né, que se questiona em relação a Deus, traz questionamentos também da moral, né, em busca dessa resposta que a gente não tem, né? E me lembrei muito do livro da Ana Sui, né, que ela fala muito sobre essa questão de até onde a falta nos leva. Pode nos levar para um contexto religioso, para uma crença, né, só em busca de tamponar, né? Isso que é nós mesmos, que somos nós mesmos, que é a nossa falta. E me trouxe muito esse pensamento, essa reflexão em relação ao vazio que a gente sente, né? E busca em outros contextos, né? Qual foi a frase que tu falou? O vazio em mim? É na página 152. O grande vazio em mim será o meu lugar de existir. Bem no Sim, comecinho. obrigada.
aquilo assim, que o vazio como uma coisa imprescindível para a criação. Eu acho que essas coisas estão meio que indissociáveis. Quando eu penso nisso, eu lembro muito daquela música do Milton, acho que é Milton com Chico, eu não sei quem é o compositor, mas é o que será, né? Que a música inteira é uma pergunta. E, e essa música não existiria, né? Se houvesse a resposta. Então, a condição da música existir é a pergunta, assim. Que eles estão o tempo todo perguntando o que será, né? E quando a É, Alessandra acaba a trouxe linha, né, do raciocínio quando tem a resposta. Oi, Larissa? A linha do raciocínio acaba ali quando se tem a possível resposta, então é como se fosse a pergunta fosse aquele combustível do continuar, né, o constante. Tem aquela frase, a resposta é a morte da pergunta. Eu não lembro o autor, depois eu posso procurar, vou lembrando, mas depois não sei a referência. Mas tem uma frase que diz isso. A, a resposta é a morte da pergunta. Mas a Alessandra falou que ela tem um negócio lá de Deus que eu achei muito legal. E na 153, para mim, eu achei essa frase. É essa frase que ela fala: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o dilacerante reino da vida. Mais uma dessas coisas, né, que são repercutidas assim nesse contexto religioso, mas que ela traz um outro formato, né, outra possibilidade. Amanda, pode falar, tô aqui, gente. Se não falar, eu continuo. O que é que você trouxe? Ah, era Uhum. tão só esse detalhe aí da música Nossa, essa também, música é belíssima. Eu tenho Qual é disco a música? é do Gilberto Gil, do Se Eu Gilberto Quiser Gil. Falar com Deus. Ele fala 13 vezes o nada, né? Tem um momento que ele fica nada, nada. Eu contei. Mas ele fala o eu lírico da música, né? Ele se lança. Ele fala: se eu quiser falar com Deus, eu tenho que me aventurar, né? Eu não posso esperar nada. Eu tenho que lamber o chão. Vai falando coisas assim. É linda essa música. E parece muito mesmo. Faz muito sentido. E a Clarice vai fazendo, né, os rituais, né? De encontra Deus, aí vai pro inferno, vai pro paraíso e vai pro inferno. Mas ela vai dizer Uhum. todo um ritual, assim, também, né? Desse encontro. E vai esbarrando nesse nada aí todo Uhum. tempo. Uhum. Acho que essa grande falta, que é o sentimento que a gente tem lendo essas últimas páginas, faz parte dessa construção, né, de pensamento dela sobre um Deus e as perguntas que surgem com isso, de ele existir por uma falta humana ou a ausência de algo na humanidade que precisa de uma resposta. Então ela fica nessa experiência assim de ficar questionando várias coisas nessa falta. E essa falta acaba se refletindo nesse Deus dela, né? Teve Uhum. um trecho na 147 que me lembrou muito a Macabea, que ela fala, é como no meiozinho do trecho, assim, no meio do, acho que no segundo, terceiro parágrafo. É como na agonia da morte, alguma coisa na morte quer se libertar e tem ao mesmo tempo medo de largar a segurança do corpo. E isso me lembrou um trecho que tem na Hora da Estrela, que diz que a Macabea vivia em um estado de emergência como se estivesse sempre prestes. Ponto. É uma coisa que está posterior à existência dela. E ela fala muito sobre querer se tornar uma estrela. E, de certa forma, quando ela morre, ela se encontra, ela vira uma estrela. E essa possibilidade da morte, de, ao mesmo tempo, querer largar, mas ter medo dessa segurança do corpo, me lembra muito a Macabea por se sentir deslocada nesse mundo e só quando morre, ela larga desse Uhum. corpo e finalmente se torna essa estrela. Que ela não pensava literalmente ser, tipo, essa estrela de uma estrelinha que morreu, mas uma estrela de alguma forma do cinema, mas de certa forma ela acabou se encontrando, né? Acho que conversa as obras de Clarice é muito interessante. Uhum.
Uhum. No próprio estilo, né? Porque ela vai brincando, assim, eu acho que isso traz o brincando com as palavras, né? Porque ela fala desse tempero, traz o Exato. tempero dela, né? Assim, parece que ela coloca a palavra no seu limite. Ela faz a gente contestar, rever, reformular, pensar de outro jeito. Não é à toa assim que a gente pensa numa barata de um jeito diferente, né? Depois de encontrar com ela, de ler a Clarice. E pensando na possibilidade da Sizux, eu não sei falar o nome delas. Helene. Helene, aquela lá. E aí. Verdade. é, mas eu acho que nem só o limite da palavra, eu acho que tá anterior à palavra, porque eu acho que ela traz uma coisa que, assim, não vou mudar nenhum significado aqui. E aí lembra a coisa da sonoridade mesmo, assim, né? Não do som fônico que eu falo, assim, a sonoridade, assim, a palavra como afetação, assim, né? Por Uhum. exemplo, a gente antes escutava as palavras antes de ter um significado, a voz, né? A voz da mãe, a música tem muito esse lugar, né? Que o som ele tem um imperativo da afetação mais do que da palavra, assim. Mas tem a palavra lá também, mas tem a melodia muito mais nesse imperativo, que aí vai anterior ao significado, vai na afetação mesmo, né? Na corporeidade, antes da racionalização. Então, acho que por isso que ela vai também fazendo tanta equação, assim, né? Mudando tanto, assim, as palavras de sentido. Uhum. É a sensação de ser pré-histórico, né? É alguma coisa assim, bem primordial. Eu fiquei pensando se a gente não poderia articular isso com o conceito de lá língua, né? Esses dias eu vi a definição que eu achei mais bonita de lá língua, tá nesse livro aqui, acho que fala assim, que lá língua, que eu sempre procurei sobre esse conceito, sempre foi um artigo inteiro, né? Uma explicação, e às vezes eu não entendia nada. Mas eu vi essa definição que fala que lá língua é aquilo que tem tanto de língua quanto de inconsciente. Então, é um pouquinho das duas coisas. Deixa eu ver se eu acho na íntegra. Porque eu nunca tinha visto uma definição tão curtinha. Ó, lá língua. Aquilo por meio do qual há tanto língua quanto inconsciente, né? Não sei, só uma provocação, assim, porque isso que a Amanda falou me fez pensar nisso. E aí, aproveitando que ela citou, eu também não sei pronunciar, eu falo Helene Sixtu, tá certo? Eu não sei. Mas aproveitando que entrou nela, vamos pensar nisso, gente. Eu acho que semana que vem a gente finaliza a leitura desse livro, né? Que já está quase acabando. E aí eu vou abrir hoje ou amanhã, vou ver isso com a Camila, a votação. E aí, por enquanto, as opções são o que a gente já deixou lá no Drive. Semana passada, muita gente topou a Helene Sixu, mas hoje, se alguém quiser também sugerir outras obras, fala aqui, né? Que aí a gente já coloca lá na votação, que vai ter lá no WhatsApp, né? Que aí a gente deixa a votação rolando 2 semanas. Aí semana que vem a gente finaliza esse, e aí na outra semana a gente inicia. Eu sei que tem muita gente, muita não, acho que já tem 2 pessoas que estão esperando para começar a Helene Sixu. E aí, dentro da possibilidade de ser essa autora, tem duas obras, que é O Riso da Medusa e A Hora de Clarice Lispector. Qualquer um desses dois, né, ou outro também, que eu acho que tem mais livros sendo traduzidos, a Flávia, que é a tradutora dela aqui no Brasil, acho que já traduziu outros, e a gente consegue, né, disponibilizar. Tem A Chegada da Escrita, é verdade. Esse livro eu gostei muito também. Mas tem alguém que gostaria de sugerir uma obra diferente, né? Porque aí dentro desses, o que que eu pensei de quem está aqui, quem está acompanhando, ir lá no Drive, bisbilhotar, ver a sinopse dos livros, ver qual que mexe mais, né? Aquilo que provocou mais, né? Porque é isso que a gente vai ter, assim, né? De material para escolha de cada um, né?
E aí, aquele que tiver mais votos, a gente lê. O que vocês acham disso? Topa? Concorda? Eu Discorda? estou Lívia, tem disponível uma pergunta. à votação. Eu gosto das ideias que Uhum. estão, tenho vontade de ler todos esses. E estou ansiosa que escolher e eu tô dentro. É. E Eu tenho Amanda? uma pergunta, assim, a direção das escolhas dessas leituras vai ser uma pegada tipo literatura, escrita feminina e psicanálise, Isso. A né? princípio foi isso que fez a gente pensar, né, nessas obras, mas isso não impede de que surjam outros elementos, né, que também, né, pode ser o interesse que a gente vai pensando. Eu acho que não teve uma construção muito específica. Partiu de um desejo meu e da Camila, e a gente ficou curiosa para saber se tinha mais gente querendo ler isso com a gente, né? Só que a gente veio meio, vamos ver no que isso vai dar, né? Tá dando umas coisas legais. Então, foi mais por aí. Mais dúvidas, gente? Mais alguém? Vou ver aqui no chat. Eu tenho uma dúvida só que é referente